Olá, tudo bem? Meu nome é Ian Miranda. Iremos apresentar um trabalho sobre a otimização de um sistema massa-mola com amortecedor. O grupo é composto pelo Gabriel Vitor, eu e Lucas Davis. A primeiro momento, iremos falar sobre a descrição do sistema. Então, no sistema massa-mola com amortecedor, temos vários parâmetros que vamos levar em conta para fazer nossos cálculos e análise do projeto. O primeiro é a massa do próprio objeto. Depois vem o elemento mola, que basicamente vai contrair ou expandir. O amortecedor é o que vai segurar um pouco o quanto a mola vai fazer a deformação dela. A resposta do sistema, que é a resposta que vamos ter conforme as coisas vão acontecendo. E a frequência natural e de ressonância, que é a frequência intrínseca de oscilação de acordo com o que vai acontecendo com o nosso experimento. O sistema utilizado, então, vai ser esse, em que temos um objeto em cima de um amortecedor e uma mola. E o que a gente vai analisar aqui, a gente pode levar em conta um exemplo que fica um pouco mais didático de aprender, é um carro, por exemplo, em que vai passar em cima de um quebra-mola, e assim que passar, essa esfera irá subir, contraindo a mola, e o amortecedor irá segurar um pouco essa contração. Para isso, a gente escolheu os valores de alguns parâmetros. Por exemplo, da massa, a gente escolheu de 1.000 kg. O amortecedor, a gente escolheu de 200 kg por metro segundo quadrado. E da mola, a gente escolheu 200 N por metro. Com esse sistema, com esses parâmetros pré-estabelecidos, a gente também consegue calcular a função de transferência do nosso sistema, que é dado por G1, como mostrado aqui no slide. Então, com isso, a gente pode passar para o segundo tópico, que a gente mostra o comportamento dinâmico do sistema. Nisso, a gente vai fazer análise de algumas funções, e cada função tem uma maneira diferente de analisar o nosso projeto. Por exemplo, a função step. A função step, basicamente, vai fazer a resposta ao degrau do nosso sistema. A resposta ao degrau do nosso sistema vai nos dar alguns parâmetros sobre a estabilidade dele. E algum desses parâmetros eu vou citar aqui. Por exemplo, o rise time, que é o tempo que leva para a resposta subir. O peak amplitude é a diferença entre o valor máximo e o mínimo. O ceph time, que é o tempo que leva para o nosso sistema se estabilizar. E o overshoot, que é a diferença do valor máximo até o valor que se estabeleceu. Aqui temos o código que a gente usou para poder gerar os nossos polos e zeros. Então, aqui tem os parâmetros que a gente pré-estabeleceu, como dito anteriormente. Aqui as nossas funçõezinhas do MATLAB para poder gerar os polos e zeros. Aqui nossa função G1. E estamos aqui, 2 polos, já que é uma função quadrática, e 1 zero, já que é uma função afim. Então, vamos lá para o plot do step. O plot do step, como vocês podem ver, está estabilizando. Isso é uma coisa boa, porém não é o objetivo do nosso projeto. A gente não gostaria de um tempo de overshoot tão grande, que está em 54%, e a gente não gostaria de um ceph time tão grande também. Se vocês reparar, demora a se estabilizar. Então a gente gostaria basicamente de um overshoot pequeno e um ceph time que estabilize o mais rápido possível, bem rápido. Outra forma de a gente analisar vai ser pela função bold, que basicamente a gente vai analisar a nossa resposta à frequência do nosso sistema. A função bold é muito boa também para a gente poder facilitar a compreensão de como o nosso sistema está se comportando e analisar também o ganho dele. Então temos aqui o nosso plot de bold. Basicamente o nosso sistema aqui ele está com um pico de amplitude alto demais, a gente quer tentar diminuir isso o máximo possível. E o nosso pico de amplitude mínima também está muito baixo, a gente quer que fique entre 0 e menos 90 graus. Então a gente vai querer modificar nosso projeto para poder melhorar esses dois parâmetros. E por último, temos nossa função Nyquist, em que ele vai analisar o desempenho do nosso sistema. Isso vai levar em conta como o nosso gráfico vai circundar o ponto crítico. Isso vai dar análises diferentes sobre o nosso sistema e uma visualização diferente também do como a gente está vendo. Então, por exemplo, aqui no nosso plot de Nyquist, como você pode ver aqui, ele não está dando voltas no nosso ponto crítico, que fica em -1, ou seja, nosso sistema é estável, o que é muito bom.
Porém, o nosso sistema ele não atende ainda os parâmetros que nosso projeto a gente está querendo trazer ele. Então a gente vai modificar o nosso projeto até esse gráfico tomar a forma que a gente gostaria. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel Vitor, que vai falar sobre o tópico 3. Olá, meu nome é Gabriel e agora eu vou falar sobre os métodos de otimização aplicados no sistema. São dois os métodos, sendo eles o root locus e o espaço de estados. Vale a pena ressaltar de que nós utilizaremos esses dois métodos para chegar nos mesmos resultados. Entretanto, eles chegarão de formas diferentes, tendo em vista que o root locus ele é uma ferramenta gráfica que ele adiciona ou remove polos e zeros do sistema, enquanto o espaço de estados ele é uma ferramenta matemática que ele apenas muda o valor do nosso polo ou zero para o desejado, para a gente conseguir alcançar a resposta desejada do sistema. Então, eu vou falar sobre o root locus. Ele é uma técnica que ele é utilizada para analisar o polo em malha fechada. Então, na hora que a gente utiliza ali o RL-Tool, no MATLAB, por exemplo, ele fecha o nosso sistema, coloca uma malha fechada com compensador e tudo mais. Ele demonstra gráficos com as posições dos polos e dos zeros, ele ajuda a gente a entender a estabilidade do sistema e a resposta dele, e com isso ele permite a gente determinar ou estabilizar, determinar a estabilidade ou identificar regiões. Então, esse é o diagrama básico que a ferramenta utiliza. A gente pode ver aí uma referência degrau, que é o F, o C, que é o compensador, o G, que é a nossa planta, que é o nosso sistema inicial, e o H, que é o sensor. Para o H e para o F eles não interferirem muito na nossa resposta, e a gente sim ter só a base de um compensador que é desejado para o sistema, nós deixamos o H e o F como o valor 1 para ficar mais neutro ali na equação. E o sistema compensado gera esse G2, que no caso é essa segunda fórmula aí, que está o C multiplicado pelo F e o G1 ali, que é o F de S mais K, e por aí vai. Vale a pena ressaltar também que na hora que a gente passa para G2, ele aumenta a ordem do sistema, ele vai para um sistema de quarta ordem, mas isso acontece justamente por causa dessa realimentação e que está no sistema fechado. Aqui a gente pode ver o RL Tools, essa aqui é a tela aqui do sistema. Aqui a gente já fez o sistema se estabilizar com um compensador que teve uma resposta que foi satisfatória para o nosso sistema. Então ali a gente tem um tempo de subida bom, o suficiente, um tempo de estabilização muito bom, assim como a oscilação do sistema não ficou tão oscilada, até porque se a gente tem vista no carro, na hora que a gente passa por um quebra-mola, a gente não quer que o carro balance demais ou perca muito a estabilidade. Então, o que nós fizemos, basicamente, foi adicionar mudar a posição dos polos aqui. Então, nós adicionamos, basicamente, esses dois polos que estavam aqui e aqui. Nós colocamos ele na região mais próxima do eixo real, que seria a ideia do que a gente desejaria, né, de estabilizar o sistema. Aqui a gente passou o nosso compensador para o MATLAB, então a gente tem aí o nosso G2 já com uma ordem muito maior, com polos e zeros adicionados ao sistema, e um compensador de 39 ali, né. A gente consegue ver aí que nós temos 3 zeros, sendo que 2 deles basicamente estão se cancelando em posição, e outros 2 eles estão bem próximos de se cancelar. Eles não se cancelam, mas acaba com que um dos polos vai ter ele vai interferir muito pouco no nosso sistema. Então a gente consegue ver aí o nosso resposta de step com o padrão e o root locus. A gente consegue ver que o step demorou muito mais tempo para estabilizar. Com o root locus a gente conseguiu chegar ali na faixa de 2 segundos para se estabilizar, com um overshoot de muito menor, eu acho que está aproximadamente 8%, não tenho certeza, e a gente se estabiliza ali. A gente consegue ver o nosso diagrama de Bode, a gente percebe que esse pico dele sumiu, agora ele está bem mais constante, e assim como a nossa fase está bem mais próxima de uma situação comum para a fase, né, que varia de 0 ali a 90, tá bem legal. Vale a pena ressaltar, assim como eu disse, nos 2 polos que se cancelam, né, nos quase 3 polos que se cancelam aqui, o nosso sistema ele
aparentemente ele começa a decair e ele decai a 20 dB por década, mas isso é porque um dos polos está influenciando muito pouco, então a gente tem outro que está influenciando aí a 20 dB por década. Então a gente não tem zeros para fazer o sistema subir ou estabilizar, então ele está descendo ali, no menos no board, né? E a nossa aplicação do Rootlocks no Nyquist a gente pode ver que ele tá entre o 0 e o 1, então está bem próximo do que é o desejado, né? Tá estável e bom o suficiente para o que a gente queria. E aqui é a nossa posição do R-Locus, a gente consegue ver aqui os polos e os zeros que se cancelam aqui no G2, os que quase se cancelam por aqui, e o polo que ficou mais principal, ele ficou em cima de um eixo real, então aí a gente tem um sistema criticamente amortecido, se for ver, já que a gente tem um polo em cima do eixo real, basicamente. E aqui é o que a gente tinha antes. E agora eu vou passar a palavra pro nosso amigo Davis. Oi pessoal, meu nome é Lucas Davis e agora eu vou apresentar o tópico de espaço-estados para vocês. Então, o espaço-estados ele é uma ferramenta matemática onde a gente vai representar o sistema dinâmico a partir de matrizes. A partir dessas matrizes, é possível a gente entender onde cada estado ele vai estar num ponto no espaço de estados para o nosso sistema. Ou seja, um conjunto de entradas e saídas e comportamentos dinâmicos para o nosso sistema de acordo com nossas matrizes. Ele é bastante usado, por exemplo, em teoria de controle e inteligência artificial e, para a gente, ele vai modelar e analisar o comportamento de sistemas complexos. A representação da matriz de espaços de estados ela é dada por 4 matrizes, sendo a matriz A a matriz de controle ou matriz de estados, que no nosso caso seria essa matriz 2x2 aqui representada de A11 até A22. E essa matriz de controle ela vai descrever a evolução do estado do sistema, ou seja, ela vai relacionar o estado que o sistema se encontra atualmente para o próximo estado. A gente vai trabalhar em cima dessa matriz de controle para a gente conseguir otimizar a resposta do nosso sistema. A matriz de entrada ela é representada então por essa B1 e B2. Ela basicamente vai modelar o efeito, né, das entradas externas no sistema, ou seja, de todas as perturbações que entram ali no sistema, o de T, que o nosso amigo Ian mostrou lá no começo, e vai relacionar também essas entradas aos estados futuros representados pela matriz de controle A. A matriz de saída, representada por C1 e C2, ela basicamente vai relacionar o estado interno do sistema às saídas observáveis, né? E aí também vai descrever a relação das variáveis de estado, né, que a gente está mudando ali da matriz A, para com a saída que a gente vai observar na resposta do sistema, né? E a D, que é a matriz de feedback ou matriz de alimentação, ela é uma matriz que vai influenciar diretamente entre a saída e a entrada, só que para ela existir, precisa haver uma realimentação direta entre esses dois pontos, entre então o de T e y de T. Como nesse caso não existe esse tipo de alimentação, a gente vai considerar então que a matriz D ela vai ser igual a zero. Então aquele fator ali de produto não vai existir, o D vezes U. Agora, para a gente conseguir entender como que funciona a evolução das duas matrizes de espaço-estado que a gente vai montar aqui, a primeira delas a gente montou para a função de transferência inicial do sistema massa-mola-amortecedor, que é representado por G1. Então, a gente montou esse código aqui no MATLAB e o resultado dele foi todos esses valores que a gente está observando aqui, só que invertidos, né? Então, por exemplo, o valor da matriz de controle ali, a matriz A, ela está invertida. Então, a representação correta desses valores está então nas equações que a gente deixou ao lado direito desse slide, né? Então a gente consegue perceber que para aqueles polos observáveis no sistema, a gente tem essa saída representada pela essa matriz de espaços de estados. Agora, quanto a G3, o nosso objetivo então é replicar a resposta que a gente obteve em Rootlocus e provar que os dois métodos chegam ao mesmo lugar. Então, para G3, o que a gente fez foi utilizar a função pole em G2, que seria a função de transferência gerada a partir do compensador adicionado a G1, ali em Rootlocus, e o pole retornou para a gente esses dois polos aí, que seria o menos 6,82 e o menos 1,17. Então, eles estão ali no eixo real do semiplano conjugado, esquerdo.
E através desses polos, a gente pode utilizar a função place para conseguir calcular um ganho K, que vai ser multiplicado na nossa matriz ali de entradas, né? De fato, ela interferir então na nossa matriz de controle A, que vai gerar então uma nova matriz chamada ACL, onde a gente moveu então todo o nosso sistema para a nova localidade dos polos, delimitados ali pela variável P. Atribuindo isso tudo aos estados G3, é possível perceber que no código existe uma multiplicação pelo compensador gerado lá no rootlocks também. Isso porque esse compensador, quando a gente analisa ali, por exemplo, a matriz B, a gente observa que o ganho dela está referenciado em 1. E para a gente conseguir ter a mesma magnitude de sinal, na hora que a gente for analisar, por exemplo, a resposta do step, a gente precisa multiplicar esse compensador, de fato que a magnitude ela vai ser a mesma. Então, o diagrama de blocos ele é o representado a seguir, onde, por exemplo, ali na nossa matriz de controle, a gente vai utilizar como realimentação do nosso sistema o -8 e o -8, são dois blocos ali de realimentação, e o 39 como o ganho de fator de realimentação unitário ali, para nosso sistema igualar as magnitudes, então, com o de rootlocks. E em relação aos resultados observáveis, né, o primeiro deles a gente vai tentar entender aonde a gente conseguiu chegar com essas otimizações do sistema. Então, eu trouxe nesses dois slides posteriores, tanto a otimização do sistema quanto a comparação entre todos os métodos. Em relação à otimização do sistema, a gente sabe que o G2, que é o rootlocks, e o G3 eles vão ter o mesmo resultado, então eu simplifiquei mostrando somente o G2 aqui nesse caso, né? Então, analisando o step de G1 e comparando com o step de G2, a gente pode perceber que a oscilação do sistema ela está muito mais amortecida e também o tempo, né, de chegar ali até o steady state, que é o settle time, ele também ficou muito menor. Então a gente passou, por exemplo, de um overshoot de 53 para 8% e de um settle time de 37 para 2 segundos, né? E a gente pode perceber também que o ganho desse sistema ele foi um pouco atenuado também, mas ele foi atenuado em 3%, o que não é um valor tão crítico assim para o nosso sistema. O tempo de subida ele também foi bem otimizado, isso quer dizer que o sistema ele responde mais rápido às oscilações de entrada que são adicionadas a ele, né? É possível perceber também, então, que a gente eliminou totalmente aquela resposta em módulo e fase indesejada, então a gente agora tem o decaimento certo, sem aquele pico de magnitude no bold de G2, e a gente também tem uma fase entre 0 a menos 90 graus, o que diz pra gente, por exemplo, que o sistema ele não vai estar nem atrasado nem adiantado em relação à entrada e à saída, e também que não vai haver distorções no sinal ao longo do processamento deste. É possível ver também que no rootlocks foram adicionados então aqueles polos zeros ao sistema e agora eles se encontram totalmente, os polos dominantes, então nesse caso eles se encontram totalmente ali no plano real, sem no caso valores ali imaginários. E o Nyquist agora ele está com um intervalo bem definido, que é entre 0 a 1 ou -1 e 0, dependendo ali do valor de fase que a gente escolheu para o nosso sistema. O sistema é correto então a gente afirmar que o sistema ele passou de um estado subamortecido para um sistema criticamente amortecido. Criticamente amortecido é quando todos os polos eles se localizam no plano real, enquanto o subamortecido é quando esses polos eles estão estáveis no plano real, ou seja, eles são negativos no plano real, só que eles possuem valor imaginário. Agora, resultado em comparação aos métodos aplicados, né? Eu já vou passar direto para G2 e G3 para a gente conseguir ver se as simulações ali elas batem com o resultado esperado. Então, entre G2 e G3 a gente teve uma mesma amplitude, mesmo settle time, mesmo rising time e o steady value, que seria o tempo ali de referência final, onde o sistema ele vai se estabilizar. Em relação a bold, a gente pode ver que o decaimento deles é similar, e a fase também ela varia entre 0 a menos 90 graus. O Nyquist também está no intervalo bem definido ali no plano real entre 0 e 1 e no plano imaginário entre menos 0,5 e 0,5. E agora, como o nosso amigo Gabriel apresentou, a grande diferença entre os dois métodos. O G2, que é a função de transferência do rootlocks, possui 4 polos e 3 zeros, onde 2 desses zeros eles vão estar anulando 2 dos polos que anteriormente eles estavam
ali conjugados no plano complexo com valores imaginários, que são os polos ali de posição inicial. E é possível observar que foi adicionado mais 2 polos, esses polos no plano real, que é o que trouxe pra gente um regime menos oscilatório, mais amortecido, né? Enquanto que no G3, no espaço de estados, ao invés de adicionar polos e zeros ao sistema, na verdade, o que o espaço de estados fez foi somente mover os polos originais de posição, onde agora eles assumem, né, o valor ali somente no eixo real, trazendo pra gente o regime oscilatório também bem definido, de acordo com o que a gente gostaria que fosse a resposta do sistema. As referências que a gente utilizou foi a apostila de controle linear desenvolvida pela Unesp e disponibilizada pelo professor Matheus, que ministra essa disciplina, e essa é a nossa única referência. Obrigado a todos e até mais.